Quer acordar ou permanecer na ilusão? A escolha é sua: sair da ignorância ou permanecer na escravidão. Queridos peregrinos, pare tudo o que você está fazendo agora. Pause o vídeo e respire fundo, porque o que vem a seguir vai abalar você. Este vídeo mudará sua concepção do mundo, do Brasil e até da sua própria vida. Infelizmente, todos os brasileiros deveriam assistir este vídeo para se convencerem de que todos não passam de ratinhos de laboratório, escravos da elite mundial. Então, no final, pedimos para você compartilhar este vídeo, caso você concorde com toda a verdade censurada que nós iremos revelar. Aproveite a vinheta para curtir e ajudar o canal. Somente com sua ajuda poderemos levar a verdade para mais pessoas. Vamos unir forças para derrubar este sistema. Você já pensou ou imaginou em algum momento da sua vida que existem famílias que controlam o mundo há séculos? Saiba que esse seu pensamento não é uma teoria maluca, mas uma dura realidade. O povo diz que ninguém levará bens materiais para o outro lado após a morte. Já ouviu alguém dizer isso? Bem, para os senhores que compõem a elite mundial, isso não é bem assim. Para eles, as riquezas não morrem com o corpo, mas renascem nos seus herdeiros, protegidos por forças invisíveis que chamam de egrégora. Essa egrégora é o que chamam de Deep State, o estado profundo global, uma engrenagem oculta que começou antes de você nascer e vai além da sua morte. Essa teoria, que os ricos da elite acreditam, é um segredo legado pela Ordem dos Cavaleiros Templários. Esse segredo revela um processo de reencarnação elitista, de forma que a fortuna que a família Rockefellers e Rothschilds colhem hoje são bens plantados em vidas passadas. Curioso? Fique até o fim e ilumine sua mente com verdades que a elite esconde de você. O tempo de ignorância acabou. Você quer ser o próximo a acordar e descobrir esse segredo que a elite esconde? Então comente agora. Estou pronto para a verdade contida na pílula vermelha. Vamos explicar tudo, passo a passo, sem cortes. Vamos começar pelo início absoluto, porque com raízes a árvore não cai. Irei repetir uma verdade para fixar na sua mente. Os templários possuíam duas ordens, uma ordem branca, pública, voltada ao bem comum da humanidade, e outra ordem negra, que era sectária, oculta, secreta, voltada exclusivamente ao bem da elite. Essa ordem negra estava mergulhada em segredos cabalísticos judaicos, especialmente o chamado Gilgul, que Pitágoras chamou de a transmigração da alma, e nós conhecemos como ciclo da reencarnação. O que isso significa na prática? Significa que aquilo que você planta hoje, como empresa, bens, propriedade, riqueza, poder, tudo isso não morre com você. Você colherá em uma próxima vida. Não é karma budista, é estratégia elitista de acumulação eterna de riquezas. Repita comigo mentalmente. As elites acreditam e praticam Gilgul. Por isso, famílias globais dominam o mundo, não por uma geração, mas por dezenas, centenas de encarnações planejadas. Você sabe o que é e por que existe a heráldica?
A heráldica não são apenas brasões bonitos, mas são pantáculos mágicos familiares, sigilos esotéricos de reconhecimento. Só quem possui essa assinatura cabalística em sua genética será aceito por aquela egrégora familiar. Você já foi rejeitado pela família bem afortunada da sua paquera? Isso não ocorre apenas neste mundo material. No astral, isso também ocorre. E quais são as principais famílias que fazem parte da elite hoje? Pense nos Rockefellers. John Rockefeller, entre 1839 e 1937, plantou sua indústria de óleo, a Standard Oil. Hoje, seus netos e bisnetos colhem frutos dessa semente. E quem pode afirmar que John Rockefeller não esteja encarnado aproveitando sua riqueza hoje? Pense também nos Rothschilds. Meyer Amschel, de 1744 a 1812, plantou bancos na Europa. Quem pode negar que ele esteja encarnado hoje como Jacob Rothschilds, controlando seus trilhões de dólares? E há outras famílias, mesmo não conhecidas, mas seguem essa mesma doutrina cabalística de Gigul. Citamos a família DuPont, com química e armas. Os Morgan, banqueiros que dominam as finanças mundiais. E os Windsor, uma monarquia oculta, os verdadeiros reis do mundo. Nós não queremos que você acredite nisso cegamente, sem provas. Por isso, instamos você a procurar as provas, pesquisando na internet os casamentos arranjados nessas famílias. Nessas pesquisas, você entenderá que é 0% de coincidências e 100% influência da egrégora. Ok. Vamos passar para a segunda parte deste vídeo, que abalará muito mais sua vida do que aquilo que já revelamos até aqui. Nesta segunda parte, nós revelaremos o plano de transhumanismo e de controle social através da ciência. Portanto, respire, beba um copo de água antes de continuarmos. Bem, eu prossigo daqui perguntando: você assistiu o filme Matrix de 1999? Você já parou para refletir que este filme revela uma realidade que você ainda não consegue explicar? Vamos dar a você essa explicação em forma de revelação. No filme Matrix, Neo, ou o Novo Homem, ele vive em um mundo criado por supercomputadores e recebe a grande oportunidade de fazer uma escolha: tomar a pílula azul para continuar na ignorância e zona de conforto, ou tomar a pílula vermelha para enxergar a dolorosa realidade como ela realmente é. Há décadas, nós temos uma escolha parecida, mas apresentada de forma bem mais sutil. Essa escolha vem em forma da promessa de um futuro mais longevo, onde a tecnologia poderia derrotar a doença, o envelhecimento e até a própria morte. Mas e se essa promessa for apenas uma pílula azul? E se esse tipo de progresso humano for mais um roteiro escrito para nos fazer desejar um futuro diferente, que já foi planejado para nós? Essa não é a sinopse de outro filme. É a história de um projeto real, que realmente ocorreu, e que poucos tiveram a oportunidade de conhecer. Esse plano foi usado para remodelar o homem e a sociedade no passado, e continua em andamento há mais de um século, em direção ao seu objetivo final. Este plano até tem um nome público conhecido. Você já ouviu falar em transhumanismo? Na prática, o transhumanismo se baseia em 3 frentes: rejuvenescer as células, editar o DNA e criar uma ligação entre o cérebro e as máquinas. A promessa é prolongar a vida humana e ampliar suas capacidades físicas. Porém, o desafio é onde traçar os limites éticos e sociais, enquanto essas técnicas saem do laboratório e entram na nossa vida cotidiana. Grandes pensadores do século XX, como Lewis, já alertaram para estes planos que causarão a abolição do homem. Outros autores, como Leon Kass, também escreveu sobre isso.
em seu livro A Sabedoria da Repugnância. Cass sustenta que a clonagem rompe com o sentido natural da procriação, transformando o nascimento em fabricação artificial. Isso ameaçaria os valores humanos, como identidade, individualidade, família e dignidade. Além de conceder exagerado poder de controle da vida humana nas mãos de uma pequena elite financeiramente poderosa. Essa ideia de melhorar a espécie humana através da seleção e do controle reprodutivo não é nova. Ela também ficou bem conhecida como a eugenia. A eugenia nasceu no final do século XIX, impulsionada pelo entusiasmo científico da época, com a hereditariedade e a descoberta da genética. Em 1865, o cientista Mendel publicou seus experimentos em hibridização de plantas, onde descreveu as leis da genética e da hereditariedade. A descoberta trouxe um conhecimento importantíssimo, mudou o modo como enxergamos o ser humano e trouxe avanços tecnológicos inimagináveis, especialmente na área da saúde. Mas, com o passar do tempo, ela também se tornou uma ideia irresistível aos mais variados líderes autoritários. Vários países implementaram iniciativas como esterilização forçada e medidas de higiene social, como ocorreu no fascismo nacional alemão durante a Segunda Guerra. Com a queda do fascismo nacional alemão, com a exposição dos seus horrores, iniciou-se o descrédito científico e moral da eugenia. A eugenia, ao contrário do que muitos pensam, não é simplesmente qualquer uso da genética moderna. A eugenia é um programa social sistemático que tenta guiar a evolução humana por seleção e exclusão. Esse tipo de prática é um objetivo comum da elite para ter maior controle populacional, como instrumento de melhoria humana. A Fundação Rockefeller financiou pesquisas e instituições que defendiam abertamente a eugenia, tendo financiado até o principal centro de estudo sobre o assunto na Alemanha. Ao mesmo tempo, escritores e intelectuais, membros da Sociedade Fabiana, se esforçaram para popularizar a eugenia no imaginário dos seus romances e ensaios. Era um pacote de ciência, reforma social e engenharia de população. Vamos parar aqui para falar rapidamente da Sociedade Fabiana, da qual Wells foi membro. A Sociedade Fabiana, nascida no século XIX, plantou sementes que ainda hoje influenciam o cenário político, cultural e econômico mundial. A ideia central da Sociedade Fabiana é transformar sociedades de maneira gradual, sem rupturas bruscas, mas com constância, ocupando espaços estratégicos e moldando mentalidades ao longo do tempo. Podemos encontrar ecos dos fabianos em vários movimentos contemporâneos. O nome Sociedade Fabiana vem de um general da Roma Antiga, Quinto Fabio Maximo, apelidado de o temporizador, ou aquele que adia. Durante a Segunda Guerra Púnica, Roma enfrentava Aníbal. Em vez de se arriscar numa batalha direta, Fábio adotou uma tática de evitar confrontos frontais, desgastando o inimigo pouco a pouco com ataques de guerrilha, corte de suprimentos e paciência. Muita paciência. Essa tática ficou conhecida como estratégia fabiana, vencer pela espera e pela erosão lenta do adversário. Voltando aos fabianos mais recentes, eles acreditavam que a sociedade pode ser reprogramada ao longo do tempo, através de políticas públicas, escolas, literatura e meios de comunicação. Dessa forma, a elite toma o Estado e o controle mundial através de uma erosão social lenta, em vez de uma revolução violenta. Esse método foi absorvido por partidos políticos como social-democratas e trabalhistas. Ao contrário dos marxistas revolucionários, a tática do socialismo fabiano é fazer uma revolução sem que o povo perceba a radicalidade da mudança. Até a Escola de Frankfurt usa esse método fabiano através do chamado estado de bem-estar social. Não que o estado de bem-estar social seja uma ideia ruim, mas na verdade é apenas um nome bonito para vestir um objetivo nefasto. Ao contrário do que o nome indica,
O objetivo é abrir caminho para um modelo em que a elite e o Estado possam intervir intensamente na vida social e econômica das pessoas. O pensamento fabiano não se limita a um país, mas sempre teve caráter internacionalista, acreditando que as reformas devem ser globais para realmente ter o efeito desejado. O emblema da sociedade fabiano é um lobo em pele de cordeiro, uma imagem bem sugestiva ao método de apresentar medidas radicais como se fossem benéficas, suaves e inevitáveis. É nesse contexto que emerge Julian Huxley, um socialista fabiano, que escreveu a distopia admirável Mundo Novo, uma ficção que na verdade se tornou em um manual de instruções. É Julian que em 1957 nomeia oficialmente o termo transhumanismo, cuja proposta era transcender o homem por meio da eugenia como engenharia social. As duas guerras mundiais ensinaram os países a tratar a opinião pública e a moral coletiva como coisas variáveis e manipuláveis. Foi nesse cenário que brilhou a mente de Edouard Bernays, sobrinho de Sigmund Freud. Edouard Bernays adaptou as ideias da psicanálise para criar uma nova e poderosa ciência, a de moldar a opinião pública. As análises dele mostraram como a psique de uma nação inteira pode ser destruída e remodelada com técnicas de persuasão sistemáticas. No pós-Segunda Guerra Mundial, surge a Clínica Tavistock Institute, um instituto que combinou psicanálise, dinâmica de grupos e psicologia social para alcançar resultados inimagináveis. O Instituto transformou a psiquiatria e abriu a porta para intervenções em larga escala sobre comportamento humano coletivo e organização social. Não coincidentemente, o Instituto foi o epicentro de um escândalo sobre tratamentos de crianças relacionados à identidade de gênero. No pós-guerra, a militarização das ciências da mente atingiu seu auge com o projeto MKUltra. De 1953 até o ano de 1973. Foi um programa secreto da CIA para modificação comportamental, usando drogas, hipnose, isolamento e técnicas experimentais. Durante muito tempo taxado de teoria da conspiração, o projeto foi fartamente documentado por arquivos oficiais e relatórios ao Senado. A mente se tornava oficialmente o novo campo de batalha. Do outro lado da cortina de ferro, a União Soviética não ficou atrás. A KGB investiu em pesquisas de psicotrônica, hipnose e técnicas de sugestão inspiradas nas descobertas de Pavlov sobre reflexos condicionados. A grande joia da coroa dessas pesquisas foi a engenharia social, a arte de fazer o público desejar aquilo que a elite já planejou para eles. Foi o próprio Edouard Bernays quem sistematizou a ideia de engenharia social do consentimento, uma técnica de persuasão em larga escala para fabricar a aprovação popular. Não se trata apenas de vender produtos, mas de moldar comportamentos, vontades, desejos e destinos políticos. Foi assim que Bernays transformou o cigarro em símbolo de emancipação feminina com as tochas da liberdade. Em 1929, o impacto foi imediato, e os jornais, usados como ferramentas de disseminação, repercutiram a ação e milhares de mulheres passaram a fumar em público. Bernays consolidou o café da manhã tipicamente americano, ao promover o bacon e os ovos como sinônimo de vitalidade. Bernays também ajudou a pavimentar o caminho para um golpe de Estado na Guatemala, quando retratou o presidente Jacobo Arbenz como uma ameaça comunista. E não foi isso que fizeram no Brasil em 2022? Em todos esses casos, não estava em jogo a verdade, mas a capacidade de manipular os desejos coletivos em benefício da agenda da elite. A própria sociedade fabiana chamava sua tática de permeação, o ato de infiltrar suas ideias
no senso comum, passo a passo, sem serem percebidos. A atual teoria que conhecemos como doutrina do choque encontrou aqui seu terreno fértil. Você sabe o que é a doutrina do choque? A doutrina do choque é o uso estratégico de guerras, colapsos e desastres para quebrar resistências sociais e legitimar mudanças antes impensáveis. Dar mais direitos e liberdades aos criminosos e traficantes que aterrorizam a sociedade para que as pessoas passem a aceitar um Estado mais autoritário e repressivo que a defenda do crime organizado. Isso é doutrina do choque. O Tavistock Institute refinou essa intervenção, demonstrando um princípio brutal. Crises desorientam sociedades a tal ponto que o impossível passa a ser algo aceitável e até inevitável. Cada catástrofe abre uma janela de oportunidade para a implantação de políticas mais radicais. A Fundação Rockefeller financiou pesquisas de comunicação de massa, como o Radio Research Project. A Junior Foundation promoveu encontros de cientistas para entender e desenvolver comunicação voltada ao controle social. Nessas reuniões nasceu a ideia de que tudo na vida funciona em ciclos de ação e reação, o famoso feedback. A ciência da comunicação, sistemas de controle social e o mercado cultural, todos operando juntos para a agenda da elite. Claro que um projeto de engenharia humana em escala global exige instituições transnacionais, capazes de coordenar essas políticas além das fronteiras. E não é este o papel da ONU, Organização das Nações Unidas, que consolidou essa arquitetura em escala global? Dentro da ONU temos o seu braço cultural, a Unesco, cujo papel-chave é articular educação, ciência e cultura como base de governança. O segundo passo para a elite criar o destino desejado era implantar a tecnocracia, uma governança realizada por especialistas educados por eles, ou seja, pela elite global. De forma resumida, a governança por especialistas é o governo de técnicos, apoiados pela elite para tomarem decisões favoráveis à própria elite. Para a elite, o cidadão comum é visto como um tolo, que não sabe o que quer. Essa ideia de tecnocracia ganhou admiradores por prometer eficiência, mas atropela o debate e os anseios reais da população em nome do que hipoteticamente funciona. A engrenagem vital que completa esse círculo é a educação. Na prática, a padronização curricular e a gestão por peritos naturalizaram o ideal tecnocrático. As escolas deixaram de criar seres humanos pensadores e passaram a criar bons trabalhadores, bons cidadãos, ou melhor, escravos dóceis, para um projeto dessa grande envergadura. 3 elementos dessa estrutura precisavam já estar em pleno funcionamento, que são: 1. A ideia de recriar um homem conforme a elite deseja, ou seja, usar a eugenia e o transhumanismo. 2. O método efetivo para produzir consentimento da população, usando propaganda e psicologia da engenharia social do consentimento. E 3. Uma mega estrutura internacional de redes transnacionais para padronizar as políticas nacionais, como a ONU, a Unesco e a OMS. E não precisa lembrar que, além dessas redes, há milhares de organizações não governamentais que, de não governamentais, não tem nada, servindo a elite financeira como tentáculos ligados ao poder público dos países. Juntas, essas peças formam um mecanismo que vai da sala de aula ao laboratório. E de onde vem essa vontade e esse dinheiro? Historicamente, de elites organizadas em círculos de influência. Quando puxamos esses fios, chegamos à incrível história de Cecil Rhodes. Você sabe quem foi Cecil Rhodes? Cecil Rhodes foi um colonizador britânico
e um dos principais fundadores da companhia De Beers, que detinha 90% de todo o mercado mundial de diamantes. Já em 1877, em seu manifesto Confissão de Fé, Rhodes propôs a criação de uma sociedade secreta dedicada a expandir o Império Britânico e civilizar o mundo. Para ver esse sonho realizado, ele amarrou sua fortuna em testamentos que criaram as bolsas Rhodes Scholarships, um sistema educativo para educar e formar membros da elite, com vocação ao domínio internacional. Enquanto seu filho estuda numa escola pública que mal sabe alfabetizá-lo, a elite tem um colégio de altos estudos para dominar e escravizar seu filho. Permanecer na ignorância, sem saber a história da elite e dessas instituições. Dificilmente você terá condição de ter uma conversa séria sobre liberdade individual e soberania nacional. Enquanto a Unesco, a UMES e órgãos governamentais de bilionários existirem para barrar leis que beneficiam o povo, controlando o poder judiciário e financiando a má educação da massa escrava, tudo se resumirá a discussões infrutíferas. Se quisermos enfrentar isso de verdade, essa será a pílula vermelha que você terá que engolir para prosseguir. Se assim como Neo do filme Matriz, você aceitar a pílula vermelha, vamos para a terceira parte desse vídeo, a qual talvez irá criar uma revolta interior. Para começar a terceira revelação, peço que você me responda. Você sabe como este sistema paralelo, criado pela elite mundial, opera na estrutura política brasileira? A gente ouve toda hora que o sistema não quer e não deixa o Brasil crescer, que o sistema é cruel e que temos que quebrar o sistema. Você realmente quer quebrar o sistema? Mas você sabe realmente quem é o sistema? Você alguma vez já parou para perguntar: que raio de sistema é esse? Como vamos quebrar o sistema se nem sequer sabemos quem ele é, onde vive e do que ele se alimenta? Vamos direto ao ponto. Numa definição genérica, sistema é um conjunto de partes que atuam para alcançar um determinado resultado. O termo está associado a método, organização, processo. É como um relógio enorme. Só funciona se todas as pequenas engrenagens se encaixarem e funcionarem harmonicamente. Na biologia, chamamos o conjunto de órgãos da digestão de sistema digestivo. Em mecânica, o conjunto de peças, que para o carro é o sistema de freios. No nosso caso político global, o sistema é o conjunto de forças que controlam a nossa vida em sociedade. É a engrenagem através da qual a sociedade se move. Para quem tem preguiça, acostumado ao mundo superficial das redes sociais, pode parecer que o sistema é o governo. Mas quem é mais esforçado percebe de cara que, se o governo fosse o sistema, não teríamos tanto problema. Afinal, os governos mudam e, em tese, nós é que escolhemos quem governa. Se fosse assim, mudaríamos de sistema o tempo todo, o que seria suficiente para que ele não existisse, já que o sistema pressupõe estabilidade e permanência. Mas o sistema perdura. É claro que o governo é, sim, uma parte importante do sistema. O governo é usado pelo sistema. É uma ferramenta para atingir os seus objetivos. E se o sistema tem objetivos, estamos falando de inteligência. Quando nos referimos ao sistema, miramos fundamentalmente em quem está por trás dele, naqueles que controlam o sistema. De cara, já deu para perceber que, se há quem controle o sistema e use o governo como ferramenta, isso significa que a nossa democracia é só fachada. O sistema é, de fato, o antagonista da vontade popular. Sabe aquele papo de que, na democracia, todo o poder emana do povo? Pois é, esquece. Todo o poder emana do sistema. O sistema é o verdadeiro golpe na democracia. Mas vamos dar um passo atrás. Para saber quem manda, é preciso entender como ele funciona, ou pelo menos aprender
a perceber quando ele aparece. Vamos a um exemplo concreto. Há muito tempo ouvimos falar da Ferrogrão, um projeto de ferrovia que visa conectar Sinop, no Mato Grosso, ao terminal fluvial de Miritituba, no Pará, usando o Arco Norte para escoar grãos. Sempre que se tenta tirar esse projeto do chão e colocá-lo em prática para beneficiar a população, uma cadeia de agentes entra em ação para impedir seu avanço. Vemos organizações não governamentais, ambientalistas, advogados, burocratas, todos os tipos de pessoas saírem das entranhas do país para barrar qualquer iniciativa. Nem adianta acreditar em um candidato que promete terminar essa ferrovia. A vontade popular será anulada pelo sistema, que ainda quer essa ferrovia. Agora, por que a Ferrogrão não sai do papel? Talvez seja porque quem está no comando do sistema ainda não possa lucrar com essa ferrovia. Bem, isso acontece o tempo todo. Vocês lembram que a exploração de petróleo na foz do Amazonas era um tabu? Sempre que se tocava no assunto, um cardume de organizações não governamentais e ambientalistas gritavam que o fim do mundo ia chegar, que devemos proteger os corais, que o Brasil não precisa explorar essa riqueza. Eis que, de repente, Lula entra no embate, contradizendo até Marina Silva. Na manhã de 17 de junho de 2025, a Agência Nacional de Petróleo leiloou 19 blocos para exploração na foz do rio Amazonas. E perceberam que quase nenhuma orgamental ambientalista protestou. Como alguém vai protestar contra aqueles que as financiam? Acontece que os mais de 16 mil quilômetros quadrados foram divididos entre Chevron, ExxonMobil, CNPC e Petrobras. Fica descarado que a Petrobras não podia explorar sozinha essa riqueza, pois o planeta estava em risco. Mas foi só fatiar com os gigantes internacionais do setor e pronto. Acabou o fim do mundo e o risco dos corais. O sistema é formado por grupos que sequestram as instituições em nome de interesses privados. E esses interesses são, sobretudo, econômicos. Através desse exemplo, percebemos que o sistema é maior do que imaginamos. O sistema funciona para se perpetuar. O sistema é o Deep State, o Estado profundo, aquele Estado administrativo que não pode ser substituído através de eleições. Portanto, aceite, entra governo, sai governo, sempre teremos as mesmas figuras no comando. Para dar um exemplo dos Estados Unidos, durante a Guerra Fria, famílias como os Dallas ou figuras como Kissinger e Brzezinski estiveram presentes em diferentes administrações. Sabe-se que um círculo restrito de 400 pessoas da elite se revezou nos principais cargos da administração americana durante 20 anos. E vemos isso aqui no Brasil também, quando figuras como Michel Temer exercem sua influência em qualquer governo que seja. Pode ter certeza, ele faz parte do Deep State. Aqui no Brasil, o establishment envolve os partidos tradicionais, hoje aglomerados no Centrão. Grandes empresários como JBS, a elite do Judiciário Supremo e os juristas influentes, a grande mídia e as universidades. Quem está nesse grupo ocupa posições centrais de mediação e manutenção de interesses da elite global. Michel Temer estudou na Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco, onde nasceu uma sociedade secreta chamada A Bucha. Vemos empresários como os irmãos Batista ou André Esteves, do Banco BTG Pactual, em relações grudentas com o poder público. Não importa qual seja o governo, se direita ou esquerda, vemos figuras como Armínio Fraga e Henrique Meirelles, sempre ali, no banco, aquecidos, prontos para entrar em campo a qualquer momento. A maioria dos bilionários do país pertence ao sistema financeiro. Quando não são banqueiros, são grandes monopolistas, como Jorge Paulo Lemann, dono das Americanas. Por isso, Bolsonaro é o político mais odiado do país. Bolsonaro ousou tentar levar adiante pautas que interessavam à população, e não ao sistema.
Se você chamava Enéas Carneiro de maluco e odeia Bolsonaro, chamando de bozo fascista, saiba que você faz parte da manipulação da engenharia social. Você já pensou que, se todos os políticos, empresários e mídias odeiam e atacam Bolsonaro, é porque ele não faz parte do sistema e que, por isso, ele não serve aos interesses da elite global que forma o Deep State? Diferentemente de Lula, Bolsonaro se elegeu sem apoio da mídia, ou seja, praticamente sozinho. Ele não recorreu a acordos com o sistema para ocupar a cadeira presidencial. Foi a vontade popular, algo que o sistema não admite. Lula, ao contrário, para ser presidente, precisou fazer acordo com as elites. E, quando eleito, fez o que o sistema sabe fazer. Elevado à 10ª potência, mensalão, petrolão, esquemas de corrupção com empresários, políticos e burocratas, sindicatos, universidades, movimentos sociais, organizações não governamentais. Todas essas células foram aparelhadas. O PT passou a representar um risco ao sistema, não porque o enfrentou, mas porque o contaminava. Isso provocou um terremoto. A própria Operação Lava Jato só aconteceu porque funcionou como uma peça do sistema. A sacada foi: vamos deixar pública essa corrupção petista para tomarmos novamente o comando. Geraldo Alckmin estava de prontidão com o discurso antipetista afiado. O plano dava certo, mas Bolsonaro chegou e estragou a festa. E a essa altura as redes sociais já tinham tomado conta, e foi impossível parar o crescimento de Bolsonaro com as latas velhas de um sistema abalado. A mídia, que ajudou a jogar gasolina na Lava Jato, não conseguia conter o incêndio das tias do Zap em favor de Bolsonaro. Mas o sistema sempre dá seu jeito. A pandemia de coronavírus serviu como um freio de arrumação do Deep State aqui no Brasil. Foi o pretexto para barrar Bolsonaro, que não conseguiu governar plenamente porque é genuinamente antissistema. Sua força foi minada por um arranjo entre o judiciário, a mídia, a esquerda e o centrão. Hoje, o vemos acusado de uma tentativa de golpe miraculoso e as tias do Zap estão pagando na cadeia o preço por terem enfrentado o sistema. O Estado democrático de direito, volta e meia evocado por esse conluio, não significa democracia real, mas sim o velho e nefasto sistema. Lula, derrubado pelo sistema, foi novamente alçado ao poder pelo mesmo sistema. Quando ficou claro que Bolsonaro representava um perigo real de ruptura do Brasil com o sistema, a liberdade de Lula serviu como barganha. Um triplo twist carpado, Lula saltou de criminoso a presidente graças ao STF e à mídia. A mesma mídia e o mesmo tribunal que o haviam colocado na cadeia. Quando William Bonner, num dos episódios mais vergonhosos de sua carreira, disse ao vivo que Lula que ele não devia nada à justiça. Não era um jornalista falando. Era o sistema, através de um jornalista comprado por 30 moedas. Quase todas as crises políticas são provocadas pelo sistema. Provocar uma crise é criar oportunidade para frear algum inconveniente ao sistema. O momento é sensível. Elites financeiras, políticas, o judiciário, a mídia, todos estão empenhados em fazer vingar a narrativa do ataque à soberania. Isso ocorre porque o sistema sofre mais um revés com a atuação de Donald Trump, que está conseguindo minar o poder da elite mundial. Em vários países, o sistema está sendo ameaçado pela onda conservadora e nacionalista. Uma coisa é certa: o sistema apanha, mas revida. Todos que representam um risco continuarão sendo tratados como fascistas e inimigos da democracia. A esperança é que toda essa agitação, barulho político, guerras, pânicos, tudo isso seja um efeito da implosão do sistema. Mas a desconfiança é que também pode ser o deep state da elite se reestruturando. E é por isso que temos que tomar cuidado. Não é
qualquer antipetista que é antissistema. Às vezes, o sujeito é só a outra lâmina da tesoura nas mãos da elite. E você? O que acha? O sistema derrubou Bolsonaro? Ou Bolsonaro é apenas outra face do sistema? Enquanto estamos nos digladiando sobre direita e esquerda, a elite está apenas se reestruturando, talvez com a máscara de sempre, ou uma nova máscara. Você concorda ou discorda das verdades reveladas neste vídeo? Deixe seu comentário. Paz e luz. E até a próxima, queridos peregrinos.